De todos os edifícios históricos em Vacaria, a exuberante igreja de rocha escura situada no centro da cidade é o mais fascinante deles. A grandiosa catedral gótica se destaca no centro da cidade e sua construção é parte importante na história de Vacaria. O templo foi construído com uma rocha escura e rara, que lhe dá um aspecto de austeridade. Vamos, então, conhecer a história dessa sublime obra de arte, que é a Catedral Nossa Senhora da Oliveira, de Vacaria. A história dessa catedral, não poderíamos deixar de mencionar o início da ideia de se construir uma catedral em Vacaria, que foi quando encontraram uma santa de madeira ao estilo português. Nesta santa, em sua peanha, vinha a identificação Nossa Senhora da Imaculada Conceição da Oliveira, que remonta à cidade de Guimarães, em Portugal, da qual Dom João I era devoto. Ao atear fogo no campo, um campeiro, ao término de ter colocado fogo nesse campo, que é uma coisa comum aqui nos campos de cima da serra, ele, para seu espanto, encontrou em cima de uma pedra essa imagem de madeira. E mesmo sendo de madeira, não teve nenhum dano, o que muito o espantou. Voltou então para a sede da fazenda, comunicou o achado e as pessoas foram ao encontro da santa para verificar, a veracidade do fato ocorrido. Ao encontrá-la em cima da pedra sem nenhum dano, todos ajoelharam-se em torno dessa imagem. Começaram a rezar. Dali começa a nascer uma fé incontestável a Nossa Senhora da Oliveira. Tudo começa no contexto de um Brasil em transição, na passagem do governo imperial para o governo republicano. O Brasil vivia então um clima de república recente. A igreja procurava se adequar a uma nova realidade surgida com a república. A história da construção da Catedral de Nossa Senhora da Oliveira começa no ano de 1897, com a primeira comissão de obras. Foi feita uma comissão para construir uma catedral. O presidente era o coronel Libório Rodrigues. E ele ficou como presidente da comissão a fim de arrecadar fundos para a construção de uma nova
catedral. E aqui cabe a participação muito grande de Libório Antônio Rodrigues, que era um fazendeiro da Fazenda da Estrela, um homem muito rico, que ele teve desde a primeira construção da catedral até os dias em que veio falecer lá por 1934. A história da catedral é muito longa. Nós poderíamos concluir em duas etapas. Uma primeira etapa, que chamaríamos a etapa do Padre Mário de Luís, e uma segunda etapa, a dos capuchinhos. Se buscava recriar o clima de cristandade, fazendo recordar os tempos da igreja medieval. Um desejo de propagar a fé cristã motivou os freis capuchinhos a construírem uma igreja para evangelizar os habitantes de Vacaria. Tarefa importante e urgente para os capuchinhos era a construção da nova matriz e futura catedral. O Frei Alfredo assume e, como coadjutor, ele tem o Frei Teófilo. Esse Frei Teófilo foi muito importante na história de Vacaria, na história da catedral e como capuchinho também. É o Padre Teófilo que, vendo a planta muito simples, muito humilde, ele disse: nós podemos fazer uma igreja muito maior, muito melhor. Somente em 1907, ele então projetou a nova igreja. Ele fez vir um novo projeto de uma igreja que ele julgava que era melhor. E ele entra em contato com um engenheiro da Alemanha, de Berlim, e pede uma nova planta. E ele começa a trabalhar, a fazer a nova igreja baseado nessa planta que veio da Alemanha. No mês de junho de 1913, veio para cá o Frei Efrem. E o Frei Efrem, então, assumiu a construção da igreja e levou à frente, então, a construção. Os artistas da catedral que participaram na sua fase final foram Giovanni Luigi Toigo, construtor da parte de alvenaria, Antônio Cremonese, foi o que realizou as pinturas artísticas na nossa catedral. Mário Silo Zambelli, artista em escultura, gesso e cimento. Mário Zambelli, juntamente com o ateliê Zambelli de Caxias do Sul, foram os autores da obra, muito marcante na história da Catedral de Vacaria. A escultura foi colocada no topo da fachada em 1952. No final de 2010, a imagem teve de ser retirada do alto da catedral, pois seu peso estava causando rachaduras nas paredes centrais. Atualmente, a imagem encontra-se no lado leste da igreja, entre a igreja e a casa paroquial. Também temos como artista da catedral Luigi Ferrazzi. Foi ele o autor das portas, do batistério, confessionário e outros trabalhos em madeira. Nós tivemos também a grande importância o Frei Efrem de Bellevaux, responsável pela construção desde 1910. Nós temos ainda o João Atalaia, que colocou o piso da catedral. O altar-mor em mármore foi executado pela Casa Jacobia Luiz Friedrich de Porto Alegre, em 1946. A obra, que foi sobre a competência e direção dos freis Pacífico e Efrem de Bellevaux, foi subindo, a catedral foi subindo lentamente, erguendo para o céu duas altas torres juntos. Frei Efrem e seus companheiros tinham feito surgir uma igreja cuja grandiosidade e beleza ultrapassaram qualquer coisa que cada um dos habitantes de Vacaria pudesse ter imaginado. Frei Efrem de Bellevaux vivia na França, em meio às catedrais construídas desde a Idade Média, catedrais em estilos góticos.
O neogótico é um estilo de arquitetura inspirado no gótico medieval, mas com suas próprias particularidades. No final da primeira metade do século XIX, a propagação e transformação moral da restauração gótica domina a história da arquitetura até o início do século XX. Em 1835, o arquiteto inglês Pugin se tornou o grande difusor do estilo gótico ao se converter ao catolicismo e, na mesma época, deu início à sua grande obra, que tinha o objetivo de, pelo ensinamento e pelo exemplo, converter o mundo cristão ao uso do autêntico estilo gótico. Pugin foi um dos arquitetos e designers mais influentes do século XIX, e as ideias e estilos que ele criou são a base para o renascimento gótico pelo mundo. No final do século XIX, John Ruskin, um respeitado crítico de arte, apoiou o conceito moralista da arquitetura gótica defendida por Pugin e elaborou amplamente o seu ponto de vista sobre as relações entre arquitetura e sociedade. Na primeira metade do século XIX, a ideia de reviver o estilo gótico deu origem a inúmeras igrejas de arquitetura gótica pelo mundo. O estilo gótico tem uma função litúrgica, que é representar uma imagem do paraíso. A luz dos vitrais refletem o céu celestial. Eles são um elemento decorativo que tem uma finalidade educativa e simbólica. Além disso, eles criam através da luz uma atmosfera sensorial de extrema espiritualidade. O neogótico ficou bastante popular, principalmente no final do período imperial e no início da República. A devoção coletiva por esse tipo de construção era muito intensa e praticamente todos os segmentos da população participavam da construção. É possível imaginar como deve ter sido intensa a sensação de grandiosidade e assombro que os habitantes de Vacaria na época experimentaram ao vislumbrar aquela igreja tão única. Em vista desse projeto, é que podemos entender como a igreja se torna o símbolo que representa o sucesso da missão da ordem na região. É uma catedral que foi edificada com rochas, até então conhecida como rocha moura, ou rocha basalto. Então a gente já antecipa dizendo que pedra moura seria um nome não científico desse tipo de rocha, né? Um nome popular. E o que a gente tem na catedral Nossa Senhora da Oliveira é sim um basalto, mas um basalto um tanto atípico, infelizmente, porque é um basalto que está suscetível à degradação de uma maneira muito mais veloz do que se fosse um basalto como a gente conhece, né, no nosso imaginário, aquela rocha dura que a gente usa aqui no Rio Grande do Sul, principalmente nas calçadas, e que é uma resistência, e por isso ela é usada geralmente também para revestimentos onde tem alto tráfego. Mas como eu disse, então, o basalto que nós temos lá, ele não é bem esse tipo de basalto. Para ajudar vocês a entender, nós vamos começar a lembrar alguns conceitos que a gente viu, todos nós vimos lá na infância, quando nós tivemos lá no ensino fundamental, aulas de geografia, onde o professor falava das rochas ígneas ou magmáticas, das rochas sedimentares e das rochas metamórficas. A rocha em questão na catedral é classificada como uma rocha ígnea ou metamórfica. Para a gente poder lembra assim aquela questão de que a rocha ígnea seria resultante do resfriamento das lavas vulcânicas? Sim, só que a gente tem que lembrar também que dentro desse resfriamento das lavas vulcânicas, nós temos as rochas que a gente chama de intrusivas e as rochas extrusivas. As rochas intrusivas é quando esse derrame de lava acontece dentro da crosta terrestre
em altas profundidades, com condições de temperatura e pressão bastante diferenciadas de uma rocha de que vai se solidificar, proveniente de um derrame de lava mais próximo da superfície ou mesmo sobre a crosta terrestre. Então, quando a gente tem essa lava resfriada em altas profundidades, né, a gente costuma ter o que a gente chama do granito, que todo mundo sabe que é uma rocha extremamente resistente. O basalto, ele também é resultado desse resfriamento das lavas vulcânicas, mas ele pode estar sendo cristalizado, né, ser solidificado através de um resfriamento mais próximo à crosta terrestre ou mesmo sobre a crosta terrestre, que é aquilo que a gente tem no nosso imaginário, daquele vulcão que expele lava, a lava derrama e vai resfriando e vai solidificando. O basalto que nós temos então nas fachadas da catedral é esse basalto que foi resfriado mais próximo à crosta terrestre. Porque quando você tem essa lava resfriada a profundidades altíssimas, com altíssima pressão, altíssima temperatura, ele tem uma velocidade de resfriamento muito mais lenta. Isso dá características físicas, características mecânicas diferentes daquela lava que foi solidificada mais próximo ou sobre a crosta terrestre. Quando esse material é solidificado nessas condições, onde ele está mais próximo da crosta ou sobre ela, a gente tem uma temperatura, a gente tem uma velocidade de resfriamento muito mais acelerada, conferindo a esse material características mecânicas diferenciadas. Para que a gente possa entender sempre o material, é necessário fazer algumas análises. E por esse motivo foram solicitadas, foram especificadas algumas análises para um perfeito entendimento do que nós tínhamos em mão. E literalmente em mão, porque as rochas da catedral estão começando a se desprender e cair na calçada. Então foi especificado uma análise petrográfica em microscopia óptica para a gente entender quais eram os minerais presentes naquele basalto. Só lembrando o que é uma rocha. Rocha é um conjunto de minerais que se solidificaram conjuntamente, né? Seja por resfriamento de um lava, seja por pressão, como uma rocha sedimentar, seja por transformações químicas, mas é um conjunto, sempre vai ser um conjunto de minerais, onde prevalecem geralmente dois minerais que a gente chama de minerais primários, e a gente tem os minerais secundários, os minerais acessórios, que são outros que durante esse processo de resfriamento, esse processo de formação, né, do tipo de rocha, ele vai entrar nessa grande sopa, né, nesse grande grupo de minerais e vai se solidificar conjuntamente. Então, para a melhor identificação do tipo de rocha que nós temos, foram encomendadas a análise petrográfica para entender quais eram os minerais constituintes desta rocha, e uma difratometria de raio-x, que também nos faz a identificação de alguns elementos como argilominerais, que são importantíssimos para a gente entender qual é o grau de degradação dessas rochas. Dentro da análise petrográfica foi identificado piroxênio, quartzo, e plagioclásio e alguns outros minerais acessórios. Importantíssimo para a gente entender realmente o que de fato está acontecendo lá. Nós temos que entender que todo tipo de rocha, ela vai passar por um processo de transformação, porque todas elas passam por um processo de transformação que é desencadeado por ações de intemperismo, ou seja, tudo vai se transformar, né? Na natureza nada se perde, tudo se transforma, como já dizia Lavoisier. O basalto que nós temos na catedral, ele é um basalto bastante diferenciado, tanto é que ele tem uma classificação como basalto amigdaloidal. Por quê? Porque quando ele passou por esse processo de formação, ele estava numa camada bem próxima da superfície, né, ou sobre a crosta terrestre. E nesse processo de formação, enquanto ele estava ali se resfriando, outros minerais acessórios entraram nessa composição. E esses minerais acessórios são carbonatos, são minerais que trazem características para ele que não são
interessantes para a sua própria conservação. Então nós temos ali o mineral. Quando a gente observa a olho nu, a gente vê a catedral com as rochas, com vários pontinhos brancos. É o que a gente chama de amígdalas, né? As amígdalas, onde tem ali dentro daquelas amígdalas esse material esbranquiçado que foi identificado como carbonato, foi identificado como zeólita, foi identificado como uma série de outros minerais diferentes daquela formação principal dos minerais do basalto. E com esses processos de intemperismo, esses minerais esbranquiçados, eles começam a reagir e solubilizar. Então, isso traz um problema muito grande para a conservação da rocha, porque imagina, a rocha você tem, então, os seus minerais principais colados, né? Tem várias partes dos minerais principais, estão colados entre si por esse material que está suscetível à solubilização. Então, essas rochas começam a se desprender, porque o basalto está colado num outro basalto por algo que, com uma chuva ácida, com um aumento de temperatura, com uma pressão, ele se solubiliza, então ele começa a quebrar. Então, o que vai acontecer? O que já está acontecendo? Dentro dessa rocha, ela vai ver esse movimento de expansão, contração. Então, isso é uma das características que a gente tem dentro dessa rocha, pelo fato dela já estar num processo de alteração. Então, nós temos essa parte de expansão que geram microfissuras, que vai rachar. Nós temos também esse material esbranquiçado que estão dentro dessas amígdalas, que quando a gente olha esse basalto, ele não é aquele cinza que a gente costuma pensar no basalto, né? Porque ela já tem ali esses minerais acessórios. Então, esses minerais acessórios esbranquiçados, eles têm ali zeólitas, tem carbonatos, tem outros minerais que têm uma característica, eles são solúveis em meio ácido. Então, se você tem uma chuva ácida, que nem a gente tem, né, no ar, né, que a gente respira, a gente tem uma série de poluentes atmosféricos, e nesses poluentes atmosféricos a gente tem ácido nítrico, ácido clorídrico, a gente tem compostos de hidrocarbonetos, que quando em contato com a umidade, ou mesmo a água, como a chuva, essas partículas desses ácidos se depositam sobre as rochas da catedral, combinam-se com a água e viram soluções ácidas. Então, toda essa acidificação o que está fazendo? Está solubilizando esses pontos esbranquiçados que a gente vê na fachada da catedral. Então, as pedras começam a cair, porque você tem uma rocha sã, né, o basalto firme, colado por um veio branco, com outro basalto firme, o que vai acontecer? Ela vai solubilizar e vai cair. Então é muito importante ter o entendimento do material com o qual você está lidando, para você saber dar as melhores soluções projetuais. O que é um projeto de restauro? O projeto de restauro, ele é, na verdade, a solução para os problemas que você identificou. E você só vai identificar se você entender qual é o material que você tem. Por isso a análise petrográfica, por isso a difratometria de raio-x, e a gente poderia fazer muitos outros ensaios, mas essas informações já foram suficientes para a gente entender o que a gente tem em mãos. Então, preservar a catedral é primeiramente entender o que tu tem em mãos e o que de fato está acontecendo com ela. Se queria uma igreja bonita, não simplesmente por motivos de arte.
mas para fazer desta igreja um templo de evangelização. Eles fizeram tantas coisas espirituais, eles fizeram um trabalho magnífico de missão, de educação, de saúde. Eles mudaram o aspecto de Vacaria. Mas se a gente perguntar para o povo qual foi a obra mais importante dos capuchinhos, foi a catedral. Então, eu diria, é uma obra-prima da arte. Uma igreja em estilo gótico,